Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Quero, se o Senhor permitir, dar continuidade a um assunto que nós já tratamos aqui há algumas semanas. Mas eu quero compartilhar ainda a continuidade desse texto. Primeiro livro dos Reis, 19:19. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Obrigado, Pai. É a tua palavra. E nós pedimos por misericórdia que o Senhor traduza aquilo que está no coração para o teu povo, para a tua igreja nesta noite. E nós daremos a ti a honra, a glória e o louvor que só pertencem a ti eternamente. Amém. Graças a Deus. Toma o teu lugar aí. Já falei de manhã, antes de pregar, que amanhã à noite, amanhã à tarde, né? E à noite você vai ter a oportunidade de ofertar ao Senhor. Você valente, não é? Nós vamos concretar o púlpito aqui à tarde para que a gente possa fazer uma sequência essa semana bem corrida e domingo a gente já tenha condição de fazer o nosso culto com o púlpito no lugar. Mas para isso a gente tem que se organizar muito e correr bastante. Então amanhã eu espero por você. Pastor, mas eu só chego 6:30. Não tem problema, eu vou te esperar. Pastor, eu só consigo chegar às 8. Não tem problema. Nós estaremos aqui te esperando. Pastor, o senhor deu sorte que amanhã eu estou de folga. Melhor ainda. Te esperamos cedo. Tem trabalho o dia inteiro, ok? Só para a gente poder adiantar o nosso serviço e concluir. Se você quiser ver a real situação, no final do culto é só dar uma olhada por ali. Você vai ver como estão as coisas. Esse texto que nós lemos é um texto emblemático. Inclusive é um livro que eu recomendo muito, Coisas Maiores. Um livro que gerou uma série de mensagens e eu recomendo se você desejar ler. É a despedida de Eliseu de uma vida de agricultor para o ministério profético. É a transição de Eliseu. E acontece de uma forma muito inusitada, porque Eliseu está trabalhando. Os pregadores e os mais antigos gostam muito de repetir essa frase. Deus nunca chama desocupados para a sua obra, né? Deus
nunca chama gente que não tem aptidão para o trabalho. E eu confesso que eu concordo com a colocação, de certa forma, porque eu também sou meio incomodado com quem não gosta muito da labuta, né? Do trabalho, da atividade. Há muitas pessoas que têm dificuldades, né, com o pesado, com o trabalho, com a atividade laboral. Tem muita gente que tem muitas desculpas e não consegue muito desenvolver um trabalho contínuo, árduo. E se eu tenho dificuldade para contar com pessoas que não gostam muito de trabalhar, imagino que Deus também tenha alguma dificuldade. E nós já, falando de trabalhar, falando de oportunidades, conversando com a Amanda esses dias, Amanda é a responsável pelo desemprego zero da igreja. Amém? Levanta a mão, Amanda. Olha lá. Amanda é a nossa coach para a meta desemprego zero da igreja. Ela é um instrumento que Deus vai usar para te conseguir uma vaga de trabalho, um emprego, para você trocar de empresa, ganhar um pouco mais, para você se desenvolver. Amém? Fala amém, amados. Isso, por duas razões. Ela vai te abençoar e ela será abençoada. Tem muita gente que não está trabalhando, mas que, curiosamente, não aceita determinados trabalhos. E eu tenho muita dificuldade de imaginar isso, porque, assim, quando nós não estamos trabalhando e somos conscientes de que devemos trabalhar, ou de que precisamos trabalhar, assim, se é digno e paga o salário, qualquer trampo vai servir. Amém ou não amém? Não é amém? Se é digno e paga o salário, qualquer trampo vai servir. Amém ou não amém? Amém. Eu também penso assim. Tem alguns irmãos que tiveram dificuldade de dizer o amém. Porque tem gente que não está trabalhando, mas quando aparece um trabalho, porque nem sempre é um emprego, é um trabalho, as pessoas põem uma série de dificuldades. Mas qual é a hora que pega nesse trabalho aí? Que horas que sai? Não é porque eu sou da igreja, entendeu? E tem gente que começa a trabalhar na empresa, no primeiro dia ou na primeira semana, fala assim, ó, só queria avisar o senhor que final de semana tem conferência lá na igreja. Então vou precisar sair mais cedo. Na segunda, provavelmente, vou ter que chegar mais tarde, porque o culto acaba mais tarde, entendeu? Então, assim, tem gente que tem muita dificuldade para o trabalho, que Deus nos guarde. Que Deus converta os que porventura chegarem, que aqui todo mundo já é bom de trabalho. Se chegar alguém, né, que Deus converta logo. E que nós tenhamos esse desprendimento para trabalhar. Porque é o trabalho, já diziam os filósofos, que dignifica o homem. E trabalhar não é um castigo, como muitas pessoas dizem. Ah, esse trabalho, ah, meu Deus, essa luta. Amanhã é segunda-feira, eu tenho que voltar para aquela batalha. Não! Segunda-feira é o melhor dia da semana. Porque você vai voltar para o lugar que te dignifica. Para o lugar que te abençoa. Para o lugar que põe a comida na mesa. Para o lugar que traz conforto para a tua casa. E Deus nos fez para o trabalho. Enganam-se os irmãos que estão querendo ir para o céu para descansar. Porque ainda no céu haverá muito trabalho. E Jesus disse, meu Pai, trabalha até agora. E eu trabalho também. Então o reino de Deus é um reino de trabalhadores.
Amém, amados? Hoje está difícil de arrancar um amém convicto dos irmãos. O reino de Deus é um reino de trabalhadores. Amém, queridos? Jesus chegou a dizer assim: ninguém que põe a mão no arado. Mão no arado aqui é trabalho. E volta para trás é digno. Quem põe a mão no arado tem que ir até o final. Então, nós precisamos ter no sangue, na veia, essa coisa da produção, do trabalho, da conquista. Porque Deus só abençoa aquilo que nós fazemos. É o Salmo 1. Tudo quanto fizer, prosperará. Então Deus só vai prosperar aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós colocamos as mãos para fazer. E aí Deus abençoa. Então trabalhar é algo muito bom. E eu tenho falado muito e criticado muito essa frase que os brasileiros aprenderam não sei aonde. Sextou. Isso é uma palavra, né? E aí eu não vejo a hora de chegar à sexta. Sextou. Sabe por quê? Quem fala isso é preguiçoso. Perdão se eu te ofendi. Porque a palavra sextou é o desejo de acabar o trabalho. Está chegando o dia de que eu vou me despedir do trabalho. Você está dizendo que trabalhar é uma coisa ruim. Não. Trabalhar é uma coisa boa. Por essa razão, você deve trabalhar num lugar onde você se sinta feliz, onde você se sinta bem, onde te dê alegria para chegar lá todos os dias de manhã e produzir com alegria. Porque se você põe o teu coração no que você faz, aquilo vai crescer, vai prosperar. A obra das suas mãos será abençoada. Amém? Então, estou falando isso, primeiro, para te incentivar. E segundo, olhando para Eliseu, que é um trabalhador. Eliseu está ralando no campo. Tem 12 juntas de boi trabalhando e ele está com a última. Ele está ralando, ele está trabalhando. Está fazendo alguma coisa, está produzindo. Mas enquanto Eliseu está produzindo, Deus está de olho nele. Deus está observando Eliseu. Eliseu ainda não sabe o que Deus está tramando ou conspirando a seu favor ou com a sua vida. Mas Deus está de olho em Eliseu. Se você me ajuda a pregar, diga para esse irmão aí: Deus está de olho em você. Está de olho em você. Deus está de olho em você. E a minha preocupação é o que Ele está vendo. O que Ele está vendo no dia a dia. Quando Ele olha você, segunda-feira de manhã no teu trabalho, o que Ele está vendo? Qual é a percepção de Deus? E Deus olha para Eliseu e diz assim: esse rapaz me serve para o outro trabalho que eu tenho aqui para ele. Esse rapaz serve para uma atividade que eu tenho para ele. Esse rapaz se encaixa no perfil. E a minha preocupação é que Deus esteja olhando para nós e não veja em nós nenhuma aptidão para aquilo que Ele deseja conosco. Porque Deus tem uma obra para nós, Deus tem um lugar para nós. Jesus saiu, e o texto de Marcos diz que Jesus saiu olhando, e a Bíblia diz que Ele chamou para si os que Ele quis. Significa que tinha muita gente na praia, tinha muita gente na praça, tinha muita gente na coletoria, tinha muita gente na cidade, mas o Senhor Jesus só chamou quem Ele quis. E é bem verdade que Ele escolheu uma rapaziada difícil. Os historiadores, os filósofos, dizem que daquela tropa de Jesus, se nós pudéssemos analisar o perfil comportamental, a capacidade técnica, o desenvolvimento, o psicotécnico daquela galera, o melhor que tinha naquela equipe de Jesus era Judas. Os Iscariotes. Era o melhor deles. O mais inteligente. O mais capaz ali, não é à toa que ele era o contador. Judas era o mais preparado para um ministério revolucionário.
Mas Jesus olhou aqueles homens e viu neles uma capacidade, viu neles um desejo. Aqueles homens eram homens trabalhadores, eram pessoas aguerridas, e Jesus olhou para o coração deles e falou: esses homens servem. E talvez alguém dissesse assim: mas olha o perfil deles, olha a condição, olha a escolaridade, olha isso, olha a família, olha a conta bancária. E Jesus olhou e falou assim: não, são esses aí mesmo, eu vou chamá-los porque eu vejo neles qualidade para isso, eu vejo neles potencial, e eu tenho uma notícia boa para te dar nessa noite. Deus não está preocupado com a quantidade de diplomas que você já tem. Deus não está preocupado com a tua conta bancária. Ele não está preocupado com o bairro onde você nasceu. Ele está olhando para você e Ele deseja encontrar no teu coração, encontrar na tua vida as características que Ele procura para alguém que Ele deseja usar. Ele encontrou Eliseu, estava trabalhando. E aí, Elias passa e vê o Eliseu trabalhando. E Elias faz um gesto, que é um gesto de autoridade. Elias lança sua capa sobre Eliseu. E esse gesto é um chamamento. Eliseu entende, deixa os bois e imediatamente vai correndo atrás de Elias. Isso é lindo. E Elias então diz para ele que ele será o seu seguidor. Mas Eliseu então diz: o senhor permite que eu vá falar com meu pai, com a minha mãe? E Elias diz: eu não estou te pedindo, você pode fazê-lo. Isso aqui é uma outra verdade. Não há nada forçado aqui. Não há nada obrigado. A capa de Elias é um convite. E é uma oportunidade. Muitas pessoas não conseguem enxergar uma oportunidade. Eliseu enxerga a oportunidade. E quando ele recebe o chamado, ele vai atrás de Elias. Ele se lembra dos pais e diz: deixa eu ir lá, apenas falar com os meus pais. Elias diz: à vontade, vai lá. E aí então Eliseu volta e faz uma coisa que é linda demais. Eliseu pega os bois com quem ele trabalhava, pega as carroças com que ele trabalhava, ele mata os bois, faz um baita de um churrasco, queima as carroças e distribui a carne para todo mundo. Nem o dinheiro do churrasco ele recolheu. Ele só fez o churrasco, dividiu para todo mundo e queimou a carroça. Isso aqui é profético, é maravilhoso. Porque quando você faz um contraponto, você vai a Pedro, você vai lembrar do Pedro, que Jesus fez um convite para o Pedro, para que ele deixasse tudo e fosse com Jesus. Pedro foi, verdade, mas Pedro não queimou o barco. Não sei se você lembra disso. Pedro não queimou o barco. E esse barco que ficou na praia durante 3 anos, ele rendeu memórias. Isso é perigoso. Perigoso. E 3 anos depois, Pedro acaba revivendo algumas memórias e lembrou que o barco estava lá. Então, há uma diferença entre Eliseu e Pedro que eu preciso que você pense. Mas Eliseu queima as carroças, mata os bois e segue Elias. Se torna o sucessor de Elias no ministério profético, com um ministério ainda mais abençoado que o ministério do seu mestre. Porque na retirada de Elias dele,
Elias fala, ó, eu estou indo embora e você tem o direito de me pedir alguma coisa. O que você quer? E quando Elias vai embora, Eliseu diz, eu quero o que há em você, eu quero em dobro. Eu quero plenitude. Eu quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre você na minha vida. Eliseu entendeu o que Deus queria com ele. E ele então recebe aquele ministério de Elias, ele sucede Elias. E ele então recebe uma porção dobrada. E Eliseu é conhecido como um profeta que marcou o seu tempo até depois da morte. Por causa da unção que ele recebeu. E quando nós olhamos essa história, nós temos algumas verdades que nos chamam a atenção. Pelo menos 3. A primeira delas é que esse chamado, ele continua vivo. Deus continua chamando pessoas. Deus continua fazendo propostas, convites. É como o escritor João, em Apocalipse, ele diz, numa mensagem profética, que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir, eu entro e saio. Porque Deus, ele não se intromete, ele não toma força, mas ele faz o convite. E quando Deus nos convida, ele convida porque ele já estudou a nossa vida. Ele sabe com quem está falando. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não resista ao chamado de Deus. Não endureça o coração diante dele. Mas se permita viver esse novo tempo com o Senhor. Deus está convidando pessoas. Convidando literalmente. Eu não gosto muito de insistir em apelos, porque os apelos que nós fazemos são para pessoas que querem, que desejam. E o Espírito Santo, ele trabalha a vida das pessoas. Mas nós, porque Jesus disse que o Espírito Santo é aquele que convence, não sou eu. Então não adianta eu falar muito, porque o convencimento não me pertence. O convencimento vem do Espírito Santo. É ele quem convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. Então ele fala ao coração, ele fala à mente. E cabe a nós ouvirmos ou não ouvirmos. E aqui está um povo que um dia ouviu esse chamado e disse, eis-me aqui, Senhor. Levantou a sua mão. Nós aqui temos o hábito de levantar a mão, né? Quando queremos nos render ao Senhor, nós levantamos a mão em sinal de rendição. Quando nós ouvimos um apelo, levantamos a mão e nos rendemos ao chamado do Senhor. E nós dissemos, eu quero, Pai. Eu quero, Senhor. Eu desejo esse chamado. Eu desejo essa oportunidade. Quantos aqui já fizeram uma decisão dessa na vida aí e podem confirmar isso? Eu desejo seguir. Eliseu recebeu o convite, imediatamente ele foi. Mas esse chamado de Deus, ele nunca foi, não é e não será gratuito. Esse chamado de Deus, ele não é sem custo. Ele não é sem uma decisão. E não adianta você imaginar que poderá seguir a Eliseu ou ao Senhor Jesus sem ter que tomar uma decisão e fazer o custo que tem que ser feito. Eu não gosto de usar o termo pagar o preço, porque dá uma impressão de que a gente está pagando pelo que Deus fez por nós. Não tem nada a ver com isso. É a nossa parte nesse chamado. Não é de graça. Não é simples. Todos os que foram chamados terão de perder alguma coisa. E a minha pergunta para você hoje é essa primeira. O que você tem para perder? O que você tem a perder? Sim, porque quem vem com Jesus vai perder alguma coisa. Isso é fato. Não dá
para vir com Jesus, para vir com Deus e não perder nada. É só você olhar para todo mundo ao longo da Bíblia que foi chamado pelo Senhor para viver uma nova história, para viver uma nova vida e ver como foi a vida deles. Perdas, renúncias, são as palavras mais conhecidas. E uma delas é a de Abraão. Abraão, vem comigo. E Abraão sinalizou que sim. E Deus disse, deixa tudo aí. Sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes. Deixa isso para trás e vem comigo. Então não há uma decisão com o Senhor sem perdas. E você que ainda não perdeu nada, você ainda não tomou o caminho do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 19, versículo 23, é um texto áureo do Novo Testamento. Para isso nós vamos ler juntos. Lucas 19, 23. Errei a referência, não é possível. Vê Mateus 19, 23 então. Eu vou ler com você. Não. Jesus dizia a todos, eu vou achar a referência e depois eu passo para você. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer seguir a Jesus, vai ter que perder alguma coisa. Porque uma vida com Deus é uma vida de renúncias. É uma vida de perdas. Inicialmente, principalmente. E aqui está um texto. É Lucas 9. É 9, 23. Eu falei 19. Engraçado que está escrito 9 aqui. Eu estou insistindo no 19. Há uma canção que nós temos cantado ultimamente e que virou tema de fórum de debate, de críticas e de apoios, que é uma canção baseada na vida de João, tá certo? O poeta, assim como a canção que nós cantamos hoje pela manhã, o poeta olhando para João, ele faz uma canção inspirado na vida de João. João está esperando o Messias chegar. E por ele, pelo Messias, disse João, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu já abri mão da minha vida, disse João. Eu já larguei tudo. Eu já abri mão de tudo. João foi para o deserto viver como os essênios. Abriu mão de absolutamente tudo, porque ele recebeu um chamado do Senhor. E foi ele quem disse, o que importa é que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Então João tinha essa consciência de que estar com Jesus inclui perda, inclui renúncia, inclui abrir mão. Se eu quero seguir a ele, se eu quero ir com Eliseu, se eu quero atender o chamado do Senhor, a vida com Deus começa perdendo. A vida com Deus começa renunciando. E eu vim aqui hoje para te perguntar, o que você está disposto a perder por amor ao Senhor? O que você está disposto a perder pelo chamado do Senhor para a tua vida? O que você está disposto a perder para seguir a Jesus? Porque tem coisas que na caminhada da fé não serão possíveis levar. Tem coisas que na caminhada da fé não serão possíveis colocar na bagagem. Se você decidir seguir a Jesus, vai ter que abandonar algumas coisas. Vai ter que deixar algumas coisas. E eu poderia falar de tantas coisas aqui,
Mas me deixa falar de Zaqueu, que é um homem rico, que é um homem bem de vida, mas ele decidiu seguir a Jesus. E mesmo sem Jesus exigir dele, ele sabe que precisa perder para seguir o Senhor. E ele diz: Senhor, eu vou dar metade de tudo que eu tenho, vou abrir mão. Se eu prejudiquei alguém, eu devolvo, porque eu quero te seguir. E Jesus então diz: hoje a salvação encontrou esse homem. Por quê? Porque Zaqueu entende que seguir a Jesus começa com perdas, começa com renúncias. E eu não sei o que você terá de perder para seguir a Jesus. Eu não sei o que você terá de deixar para seguir a Jesus. Mas eu sei que é impossível seguir Jesus, seguir o chamado sem renunciar. A velha vida e a nova vida são incompatíveis. Tem coisas que não poderão nos acompanhar. E Eliseu entende que a carroça não dá para ir com ele. Que os cavalos, os bois, não podem ir com ele. Então ele sabe que precisa deixá-los. Tem gente que quer seguir, mas não quer deixar nada. E eu vejo gente toda hora dizendo: eu quero muito seguir Jesus, eu quero muito servir ao Senhor, mas eu não quero deixar nada, eu não quero abandonar nada. E Jesus um dia encontrou um rapaz, e o rapaz disse: olha, eu sou bom. Ele chamou Jesus de bom para receber o elogio de volta. E Jesus perguntou: você conhece a lei? Tudo. Conheço a lei toda. Eu pratico tudo. Eu sou um cara bom. Sou uma pessoa boa. Se fosse hoje, ele dizia: eu sou desse que não bebo, não fumo, não faço mal a ninguém. Eu não faço nada. Eu sou bonzinho. E Jesus disse para ele: mas ainda te falta uma coisa. Você ainda tem alguma coisa para deixar. Porque todos nós temos algo que precisamos deixar. E hoje eu vim aqui para orar contigo. Quem sabe você não vai tomar a decisão hoje de queimar uma carroça, de deixar alguma coisa para poder seguir Jesus de verdade. Sim, porque tem gente que quer seguir a nova vida, mas quer carregar a bagagem. E eu lamento em te informar que ou você deixa a bagagem, ou você vai ficar para trás. Porque para seguir Jesus, tem que ter uma renúncia. A segunda verdade que esse texto me mostra é que a melhor forma de seguir a Jesus, ou de seguir o chamado, é queimar as pontes que possam te levar de volta para o passado. E Eliseu entendeu isso perfeitamente. Eliseu queimou qualquer possibilidade de retorno. Eliseu destruiu qualquer chance de um retorno. Eliseu entendia que ele gostava muito do arado, que ele gostava muito da terra, e que aquilo poderia ser um motivo para ele olhar para trás. Então ele toma uma decisão: vou queimar a carroça. Por quê? Porque eu nunca mais vou ter como voltar. Não vai haver mais chance. Vou matar os bois. Porque se um dia eu pensar em olhar para trás, eu não terei nenhuma chance de fazê-lo. Eu não terei nenhuma possibilidade de fazê-lo. O que Eliseu faz é: eu vou deletar essa agenda inteira do WhatsApp. Não, eu vou mudar de bairro. Eu vou queimar todos esses registros. Eu vou abrir mão de todo esse passado. E eu vou destruir qualquer ponte que possa me levar de volta para o meu passado. Tem gente que tem muita dificuldade com isso. Ah, pastor,
é só um presentinho. Eu gosto tanto. Eu ganhei lá naquela vida. E eu tenho pena de destruir. Mas esse presentinho, esse souvenir, essa foto, essa carta, essa imagem, ela te remete a um passado que eu espero que você não deseje mais voltar para ele. Então, por que ter uma ponte para o passado? Por que ter um barco que possa me fazer voltar à velha vida? Por que ter na agenda um contato que possa me fazer ter uma recaída? Por que ter ainda um vínculo com determinadas amizades que podem me fazer voltar para uma velha vida? Por quê? Não quero mais. E se eu não quero mais, queima tudo. Queima tudo. Queima tudo. Faz uma fogueira. Queima tudo. Destrói qualquer coisa que possa te vincular a um passado que não te pertence mais. Pastor, mas custa dinheiro. Em Atos dos Apóstolos, Paulo chegou numa cidade onde as pessoas, eles eram astrólogos e eles tinham muitos livros. E aqueles livros valiam muito dinheiro. Mas quando Paulo pregou e eles se converteram, eles sabiam que aquilo ali era um risco. Eles sabiam que aquilo ali era uma ponte. E se aqueles livros ficam na estante, a sedução, o risco, a tentação de voltar a consultar os livros era muito grande. Então eles trazem tudo para a praça, fazem uma grande fogueira e destroem tudo, mesmo sendo de muito valor. Pastor, mas vale muito dinheiro. Queima tudo, destrói tudo e rompe de uma vez com todas com essa ponte. Se eu posso te dar um conselho, põe uma dinamite nessa ponte, explode com isso tudo, para nunca mais você olhar para trás, para nunca mais você ser tentado a olhar para o lugar de onde você saiu. Ah, mas era legal, mas não te pertence mais. A decisão de Eliseu, ela é radical. E eu gosto de Eliseu, porque esse tipo de decisão, ela é para a vida toda. Ela é uma decisão sem volta. Você sabe gente que fica assim, toda hora vai e volta. E cadê fulano? E voltou. E cadê fulano? Está aqui agora. E fulano voltou de novo. E vem de novo. E vai. E volta. E vai. E volta. Sabe por quê? Porque tem uma ponte. Tem uma ponte que te leva com facilidade para aquele lugar, para aquela situação, para aquelas pessoas. Tem uma ponte. O que você tem que fazer? Destruir, dinamitar a ponte, queimar a carroça, queimar tudo, matar o boi, destruir tudo. Porque se um dia você pensar em voltar, não tem mais como. Pô, tô com muita saudade. Vou ligar para fulano. Ué, mas cadê o número? Caramba, joguei o número fora. Acabou, não tem mais como. Eu quero muito ir naquele lugar. Não, mas eu não tenho mais como ir lá. Perdi o contato de todo mundo. Já rompi com todo mundo lá. Não tem mais como ir lá de volta. Acabou, não tem mais como. Eu disse lá no grupo que para nunca mais ninguém me chamar. E eles não me chamam mais, então já era. Já queimei essa ponte. Nunca mais. Se nós não radicalizarmos, corremos o risco de vez em quando sermos tentados a voltar lá. Esse risco é tão real que na primeira grande crise de Pedro, no primeiro grande problema de Pedro, ele lembrou: cara, eu sou um pescador. Não, tu não é mais pescador não, cara. Tu agora é apóstolo. Não, eu sou um pescador.
Estou numa crise existencial aqui. Estou num problema ministerial. Acho que eu vou voltar a pescar. Não, não, não. Você não pode mais voltar a pescar. Você agora é um apóstolo. Ah, não. Estou meio chateado. Estou meio deprimido. Estou meio angustiado. Me aborreci. Vou voltar a pescar. Aí eu pergunto para você. Se Pedro não tivesse barco, ele teria voltado para pescar? Estou com uma vontade de pescar, mas não tem mais barco. Aí a ficha cai. Cara, mas eu queimei o barco, eu joguei ele fora, eu quebrei tudo, eu vendi, joguei fora o barco, porque agora eu não sou mais pescador. Agora eu sou um discípulo de Jesus. Deixa eu ser mais claro para você. Estou com uma vontade de fumar. Acho que eu tenho um maço de cigarro guardado lá no fundo da gaveta, que eu não sei por que deixei lá. E por ter deixado, você pode voltar. Mas se você queimou tudo, jogou tudo fora, a vontade até existe. Você fala, estou com uma vontade, mas eu não tenho mais. E eu não vou numa padaria, eu não vou num boteco para comprar um maço de cigarro, porque eu já abandonei. Estou falando do cigarro para você entender o que eu estou falando. Eu não vou subir uma boca na Nova Brasília para comprar um pino de cocaína. Eu já saí dessa vida. Não me pertence mais. Não tem mais vínculo com isso. Já esqueci tudo, não conheço mais ninguém. Não quero mais saber disso. A minha vida é outra, eu já queimei essas pontes. E eu louvo a Deus, porque de vez em quando eu ouço um desavisado que diz assim, pastor, eu quis voltar lá. E quando eu cheguei na boca, o rapaz que estava lá falou, o que está fazendo aqui, cara? Sai daqui. Tu agora é crente. E aí eu saí de lá envergonhado, pastor, porque agora eu sou crente. Você entende o que eu estou falando? Tem tantas coisas, tantos lugares, tantas pessoas, tantas situações, que quando nós recebemos o chamado, nós largamos para trás. E nós não vamos mais voltar para lá. A minha vida mudou. Quantos aqui tiveram a vida mudada pelo Senhor? Não volto mais. Não volto mais. R.R. Soares canta uma música que eu não vou me atrever a cantar hoje. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás eu não volto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Para trás eu não volto. Não volto. Eu não volto. Não volto mais. Foi isso que Eliseu fez. Para terminar, esse texto me mostra que para aqueles que tomaram essa decisão, ah, que coisa linda. Eu não sei quanto te custou. Eu não sei quanto sacrifício você teve que fazer para abandonar aquela vida, para abandonar tudo aquilo. Eu não sei. Eu imagino que para Eliseu tenha sido difícil, como para você também foi difícil. E o pastor Zé pregou hoje pela manhã, e ele disse bem, tem coisas que não é Deus que vai tirar da nossa vida. Amém? Somos nós que vamos abandonar. Então tem gente dizendo assim, pastor, eu não sei porque isso ainda está na minha vida. Eu sei, porque você não abandonou ainda. Você ainda está tratando como um bichinho de pelúcia. É você e eu quem devemos abandonar. Mas quando nós fazemos isso, nós devemos nos preparar, porque o Deus que nos tirou do campo, o Deus que nos tirou lá do arado, o Deus que nos tirou daquela vida
Ele nos tirou, nos chamou, porque Ele tem coisas maiores para a nossa vida. Ele tem coisas maiores para nós desfrutarmos. E essa é a nossa convicção. Olha que coisa linda. Agora eu acho que eu acertei. Mateus 19, 27. Vamos ver se eu acertei esse. Mateus 19, 27. Você pode ler esse texto comigo? 1, 2 e... Olha que coisa linda, sempre Pedro, né? Pedro está ali numa discussão. Caramba, Jesus, nós largamos tudo. Olha a minha vida, abri mão de tudo, perdendo tudo com amor e por amor e com alegria. Mas ele deu uma de Pedro. E aí, Senhor? Larguei tudo. E aí? E agora? O que eu vou ganhar com isso? Essa é uma pergunta que Pedro jamais deveria ter feito. Porque quem segue a Jesus precisa acreditar nele. Amém, amados? Então essa pergunta nós não podemos fazer mais. Porque aqueles que se aproximam de Deus, Hebreus 11, 6, precisam acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você não tem que ficar em dúvida. Caramba, eu larguei tudo para seguir Jesus. Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? E agora eu larguei tudo. Dá uma sacudida nesse irmão aí e fala com ele: para de ser incrédulo. Acredita. Você já viu Deus abandonar alguém? Você já viu Deus deixar alguém na mão? Então essa é uma pergunta que você não precisa fazer para Deus. Mas Pedro fez. Tá, e se ele fez, de vez em quando a gente também dá umas vaciladas. E a gente faz também. Senhor, e aqui? Eu estou aqui, Senhor. Já tem 3 anos que eu estou te seguindo. Nada ainda. Nada. Sabe o que Jesus diz para ele? Põe lá o 28 de Mateus 19. Mateus 19, 28. Leia comigo. Bem forte, bem forte. 1, 2 e... E Jesus disse-lhes: numa outra referência, Jesus disse assim: para vocês que me seguem, que largaram tudo para me seguir, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa vida, 100 vezes mais. E na outra, a vida eterna. Fala pro teu irmão: fica tranquilo, fica em paz, fica tranquilo. Quem segue a Jesus não perde nada. Quem segue a Jesus não perde nada. O que você abandonou, o que você queimou, o que você deixou para trás, Deus vai te recompensar da melhor forma. Fica tranquilo. Só se prepara para viver coisas maiores e melhores em Deus. Fica de pé. Mas tudo começa com uma renúncia. E hoje eu vim aqui disposto a orar contigo, porque você sabe o que precisa perder. Nós sabemos muito bem o que queremos ganhar, mas hoje Deus está nos chamando a atenção para as coisas que nós precisamos perder, abandonar, queimar, destruir. As coisas que nós precisamos
renunciar. E você sabe que tem coisas na sua vida e na minha que nós precisamos renunciar. Mas quem sabe eu vim aqui para orar apenas por você, que sabe que a tua vida está numa encruzilhada, que até ontem você não conseguia tomar uma decisão de romper, de queimar as pontes, de abandonar de verdade. E hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para conversar contigo a respeito disso. E se eu vim aqui orar só por você, eu quero muito fazer isso. Se você quiser sair desse lugar e dizer: Deus é comigo, eu preciso queimar definitivamente essa carroça aqui, eu preciso abandonar definitivamente isso aqui. E hoje eu estou disposto. Hoje eu estou disposto. Se é por você que eu vim orar, em nome de Jesus, sai daí, vem para o altar. Nós vamos orar juntos. No nome de Jesus. Se é com você que eu vim orar, sai daí do teu lugar e vem para cá. Isso, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você sabe que essa ponte faz com que você vá e volte. Essa ponte te leva de volta a todo momento. Mas hoje o Senhor te desafia a romper, a quebrar a ponte, queimar a carroça, destruir tudo, para olhar só para frente. Se tem mais alguém, eu quero orar contigo hoje, em nome de Jesus. Sai daí desse lugar e nós vamos orar juntos. Se é com você, se é por você, eu quero orar contigo hoje, no nome de Jesus. Se tem mais alguém, nós vamos orar. Você tem a oportunidade de sair daí de onde você está e dizer: Senhor, de vez em quando eu olho para essas coisas e elas me remetem a um passado, mas hoje eu entendo, eu preciso abandonar isso. Eu preciso deixar isso de uma vez. Eu preciso apagar esses contatos. Eu preciso queimar essas cartas. Eu preciso jogar fora esses presentes. Eu preciso me livrar disso para que eu possa viver uma nova vida. Se você quer, sai daí e vem para cá. Hoje é um dia. Nós vamos orar contigo. Em nome de Jesus. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estenda as mãos para cá. Obrigado, Senhor. É a tua palavra. E nós recebemos a tua palavra. Não há como seguir se não renunciarmos. Não há como seguir se não destruirmos as conexões com o passado. Não há como seguir se não decidirmos abandonar, Pai. Então hoje nós oramos com os nossos irmãos e te pedimos: nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai. Dá-nos graça, força, sabedoria. Dá-nos, Senhor, graça para rompermos de uma vez por todas. Nós já tomamos a nossa decisão. Nada de voltar mais. Nós não retrocederemos.
nós queremos seguir. E por isso, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a partir de hoje a destruirmos todos os vínculos com o passado. Assim como aqueles que decidiram te seguir já fizeram. E todos os dias nós precisamos renunciar, tomar uma cruz e te seguir. Ajuda os meus irmãos aqui no altar. Ser com os teus filhos que te recebem nesta noite. Aqueles que voltam para ti, Senhor. Aqueles que tomam uma decisão diante de ti hoje. Nós os abençoamos aqui e os recebemos porque temos a certeza de que o Senhor já os recebeu. Em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos para que a partir de hoje uma nova vida, uma nova trajetória seja escrita para a glória do teu nome. Diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor porque Ele merece. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.